inspiradas pelo Senhor, inspiradas pelo Teu Espírito, de modo, ó Deus, que nós saiamos daqui edificados, renovados, fortalecidos, e que o nosso coração esteja mais desejoso, Senhor, por Te conhecer, por Te buscar, por termos uma experiência viva com o Deus vivo, com o Cristo que ressuscitou. Senhor, nós colocamos este culto nas Tuas mãos. Nós pedimos que cada momento de adoração que prestarmos ao Senhor durante este culto, possa render toda a honra e toda a glória àquele nome que é devido, que é o nome de Cristo. Nós pedimos também, Senhor, que cada tempo, cada momento, cada ato de culto desta noite, Senhor, traga edificação ao nosso coração. Que o nosso coração saia daqui, Senhor, desejoso por mais de Ti, por sermos mais eficazes em nosso testemunho, por sermos mais intensos em nossa vida cristã. Senhor, nós oramos e suplicamos esta bênção em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, e fala ao nosso coração. É a nossa intercessão, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Te vejo no santuário, ouço a voz dos teus anjos. Eles cantam que tu és santo, Senhor dos exércitos. Glória enche a terra. Ai de mim, sou pecador. Toca-me nos meus lábios, purifica-me. Ouço tua
Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja de um modo muito especial falando ao seu coração durante este culto, querido, para a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé. Queria convidar você a se colocar em pé. Hoje nós estamos celebrando no calendário cristão o domingo de Páscoa na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o domingo em que nós trazemos à nossa memória os fatos que ficaram registrados no Evangelho sobre a ressurreição do Senhor. E eu gostaria de iniciar o nosso culto fazendo uma leitura bíblica que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, que é um capítulo que Paulo dedica especialmente a falar sobre a ressurreição de Cristo como paradigma, como penhor da nossa ressurreição. Gostaria que nós pudéssemos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Do versículo 1 até o versículo de número 8. 1 Coríntios capítulo 15, a palavra de Deus diz a partir do versículo 1 o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Amém. Aqui o apóstolo Paulo faz a mais antiga confissão de fé que nós conhecemos. Talvez o primeiro credo da igreja cristã, quando no versículo de número 3 ele nos diz: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mais antiga declaração e confissão de fé cristã. O Cristo que morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que deixou o túmulo vazio e ressuscitou ao terceiro dia. Tudo em conformidade com as Escrituras. E essa declaração, feita há tantos anos atrás, ainda continua sendo uma afirmação atual da Igreja de Cristo. Nós ainda declaramos e confessamos a ressurreição do Senhor Jesus, não como um fato mitológico, lendário, fantasioso, fruto da mente dos apóstolos, mas como um fato histórico, um fato que marca a história, em que a igreja ainda continua confessando e crendo. Por isso, nesta noite, que o nosso coração se volte mais uma vez para essa verdade, e nós continuemos declarando que Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Queria que você, nesse instante, agradecesse a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que nós pudéssemos, nesse momento, antes de adorarmos ao Senhor com os nossos cânticos, agradecermos ao Senhor pelo perdão que temos em Cristo, perdão dos nossos pecados e libertação completa e total da escravidão que o pecado produzia e gerava em nossa vida. Senhor, nós somos gratos a Ti nesta hora de culto, neste momento, ó Deus, em que nos reunimos como povo do Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor derramou a sua vida para nos resgatar dos nossos pecados.
Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos libertou do nosso Egito espiritual. Nós somos gratos, Senhor, porque o teu sangue, como de um cordeiro que fora morto, sem mácula, sem defeito, foi derramado para a purificação dos nossos pecados, Senhor. Por isso, ó Deus, que neste momento de culto, de adoração ao Senhor, que o nosso coração possa se render completa e inteiramente a Ti, numa adoração sincera e verdadeira, numa declaração ousada, Senhor, que afirma que o Senhor está vivo e está vivo em nosso meio. Que o Senhor está vivo e continua se manifestando como se manifestou a tantos após a sua ressurreição. Como o Senhor se manifestou, ó Deus, a Paulo depois de 2 anos da sua ressurreição. Hoje, depois, Senhor, de 2000 anos, mais, o Senhor continua se manifestando como Cristo vivo, ressurreto, que continua salvando, impactando, transformando, mudando a nossa história, gerando curas e milagres e libertando a nossa vida, Senhor. Deus, nós queremos nesta noite, como igreja do Senhor, fazer essa afirmação de fé e essa declaração, não somente de lábios, não apenas com a nossa boca, mas sobretudo com o nosso coração, Senhor. Recebe, portanto, a nossa adoração, eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, e para a glória de Cristo. Amém e amém. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Diga a ele que Cristo vive. Diga a ele que Cristo vive. Saude-o dessa forma. Cristo está vivo. E Ele está entre nós. Cristo está vivo e está entre nós.
pessoa que está do teu lado. Dizer para ela: Jesus está vivo. A esperança para nós. Ele nos dá força, nos dá vitória nessa vida, em nome de Jesus, amém? Nós vamos cantar mais uma vez. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso ficar descansado, porque Ele vai cuidar de mim, amém? Nós vamos cantar com toda a nossa força e nos alegrar, porque o sepulcro está vazio, aleluia. E porque um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Redentor e vamos nos alegrar com Ele e gozar eternamente da presença gloriosa do nosso Deus, amém? Aleluia. Está conosco, porque o Senhor sonda o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, sabe quando nós estamos tristes, sabe quando nós nos alegramos e sempre renova as nossas forças. É ou não é, Marilda? Renova. Então nós vamos falar isso para Ele: Senhor, Tu me sondas e por isso eu me prostro diante da cruz. Eu me prostro diante do Teu sacrifício. Eu me prostro diante do Teu amor. Eu me rendo na Tua presença. Que você possa agora fechar os seus olhos e adorar ao Senhor. Contemplar a presença dEle que está nesse lugar, amém?
nós sabemos, Senhor, e reconhecemos o Teu sacrifício por nós, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos pela Tua morte, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, através do Seu sacrifício, nos trouxe vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem acompanhado cada passo nosso, Senhor. O Senhor, como diz a Tua palavra, muitas vezes se levanta do Seu trono para saber o que está acontecendo com nós, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos acompanhar, Senhor. Obrigada por viver, Senhor, tem dado a mão para a gente, Senhor. Muitas vezes, Senhor, o Senhor tem carregado no colo, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Seu sacrifício nos trouxe vida, nos trouxe esperança, nos trouxe para perto de Ti, Pai. Por isso nós nos prostramos diante do Teu altar, Pai. Nos prostramos diante do Teu sacrifício, Senhor. Nos rendemos diante de Ti, Pai. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez, só as vozes, prostro-me. E como o Senhor está nesse lugar, cante com todo o teu coração. Ofereça a sua vida diante dEle nessa hora, em nome de Jesus. Se renda na presença do Senhor. Se renda na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do soberano Deus. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Nós nos prostramos, Senhor Jesus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Oh Senhor, muito obrigada, Pai. Ninguém nunca te amou como nosso Deus. Ninguém jamais daria vida por você. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho querido. Tu és santo, santo, santo. A palavra do Senhor, irmãos, em Lucas capítulo 21, nos fala sobre a oferta da viúva pobre. Eu gostaria de relembrar você esse texto que diz que, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Nós temos aqui o exemplo de uma mordomia fiel, e a Bíblia diz que essa mulher nos serve de exemplo porque ela deu tudo o que tinha. Na verdade, ela ofereceu o que era a Deus. E é isso que o Senhor espera. Quando nós, nesse tempo, nesse momento do culto, ofertamos, entregamos os nossos dízimos. Muito mais do que dar algo a Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus quer que nós nos entreguemos, que nós nos confiemos a Ele inteiramente. E foi isso que essa mulher fez. Ela entregou a sua vida aos cuidados de Deus. Ela não tinha outro recurso ao entregar tudo, senão esperar que Deus fosse o seu provedor. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós confiemos a ponto de entender que Ele é o nosso provedor, que nós dependemos dEle. Oferte ao Senhor nesta hora com alegria no seu coração. Mas antes vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Vamos orar pedindo que o Senhor receba a nossa adoração por meio da nossa oferta. Consagre ao Senhor o seu dízimo, consagre ao Senhor a sua oferta nesta hora. Senhor, nós pedimos que este momento seja um momento, ó Pai, em que a mordomia fiel se manifeste na vida de cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, como essa viúva, esperar exclusivamente no Senhor a nossa provisão. Abençoa-nos agora, Pai, abençoa cada vida, cada filho, filha do Senhor, que estará neste momento, ó Deus, de culto, adorando ao Senhor com os seus dízimos e ofertas. Recebe e também traz, ó Deus, a provisão sobre cada uma das necessidades representadas aqui. Nós oramos, ó Deus, e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Rendido estou aos pés da cruz, me
vidas, receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que nós possamos cada dia mais estar rendidos aos teus pés, Pai. Ouvir a tua voz, reter o que o Senhor tem para nos ensinar em nome de Jesus. Ensina-nos, Pai, como te louvar, como derramar o nosso coração na tua presença, Pai. Ensina-nos, Senhor, a rasgar o nosso coração, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a dar valor à tua presença, Pai. Ensina-nos, Senhor, a poder estar contigo, Senhor, com os braços abertos, Senhor, prontos para receber, prontos para te abraçar, prontos para receber de ti cada dia mais poder, mais unção, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar atentos, Senhor. Que nós possamos dar valor ao teu sacrifício, Senhor. Que nós possamos nos render aos teus pés. Receba-nos na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor. Nós te entregamos o nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós gostaríamos que você agora sentasse. Nós teremos uma apresentação agora. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Coroei a todo homem de glória e honra, e por um pouco menores do que eu mesmo os fiz, dei aos homens todas as coisas dessa terra. Tudo que havia de melhor, de mais belo e perfeito eram deles para que cuidassem. Mas vocês, homens, me desprezaram por vezes incontáveis. Cheguei a me arrepender de tê-los criado, ao ponto de pensar em destruí-los da face da terra. Quem são vocês para que eu me lembre de vocês? E quem são vocês para que eu os visite? Desde o princípio que eu os criei, eu sabia em quem vocês se tornariam. Desde o princípio, então, eu sabia que teria que entregar o meu filho, o meu único e amado filho, para morrer e sofrer. Enviei-o para nascer de uma virgem. Ele que vivia comigo na minha glória e desfrutávamos da companhia um do outro. Ele crescia em graça e sabedoria diante de mim e dos homens. E sendo ele homem, aprendeu através das coisas que sofreu. Viveu e cresceu com vocês, e quando tinha 30 anos, vocês ouviram o que eu disse a respeito dele. Eis o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Depois, durante 3 anos, ele fez todo tipo de milagres no meio de vocês. Curou cegos, leprosos, paralíticos e outras doenças mais. Expulsou demônios, fez o mar se acalmar, multiplicou os pães, ressuscitou os mortos e outros muitos milagres ainda. Mas vocês não o receberam. Vocês o chamaram de endemoniado, de beberrão e glutão. Muitos creram nele, mas ainda assim amaram mais as suas próprias vidas e não o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Pela maldade dos corações de vocês, eu vi o meu próprio filho sendo humilhado. Vocês não se contentaram em desprezá-lo apenas. Vocês desejaram a morte dele e foi isso que vocês fizeram. Ele apanhou de vocês como um cão sem dono. Vocês desfiguraram a sua face. Vocês rasgaram as suas costas com os seus chicotes. Vocês tiveram a capacidade de cuspir no Criador de vocês. Vocês zombaram dele, colocando uma coroa de espinho em sua cabeça. Foi pelo pecado de vocês que eu o entreguei à morte. A morte mais vergonhosa, mais humilhante que uma pessoa podia passar. Além de ser extremamente dolorosa, a morte numa cruz.
Foram vocês que fizeram isso com ele. Os seus pecados o mataram. Vocês fizeram isso com o meu filho. Vocês acham que eu não sofri com tudo isso que vocês fizeram a ele? Mas eu fiz isso porque eu amo vocês. Vocês são para mim a pérola de valor inestimável, a coroa de toda a criação. Eu sabia que ele retornaria para mim depois de ressuscitar e se assentaria novamente comigo no meu trono. Eu sei que isso, o que ele suportou, traria todos vocês de volta para mim um dia. Pois eu, o Senhor, o exaltei à mais alta posição e lhe dei o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a minha glória. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou,
Foi por mim, foi por você que Ele demonstrou tanto amor. Por mim e por você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu fui impactado hoje no culto pela manhã. Eu tive um encontro com o Senhor. No decorrer do dia, eu percebi que as lágrimas começaram a correr dos meus olhos e então eu falei, é o Senhor que está aqui de novo, né? É o Senhor que se aproximou. Não há nada mais bonito, não há nada de mais excelente na minha vida do que os momentos que eu passo na presença do Senhor. Nós não vivemos pelas emoções e nem pelos sentimentos. Vivemos por fé. Mas é impossível não nos emocionarmos quando a presença de Deus começa a queimar o nosso coração. Como os discípulos no caminho de Emaús, não nos ardia o coração enquanto conversávamos com Ele indo pelo caminho. Jesus está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. A festa da Páscoa é uma festa minha e tua. A festa da Páscoa é uma festa nossa. Nós que cremos em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Para aqueles que não têm o temor do Senhor, o chocolate é muito importante para tentar camuflar a amargura desta vida. Porque somente Jesus é o nome mais doce do universo, que nos traz alegria ao coração, que preenche o vazio da nossa alma e que nos traz vida e nos traz esperança para todo sempre. E é por isso que o livro do Apocalipse não é, de forma alguma e longe disso, um mapa do futuro, mas é um livro de esperança, pautado num encontro que nós teremos com o Cristo glorificado para todo sempre. Amém, queridos? E esta é a nossa esperança. Um dia nos encontrarmos com aquele que era, que é e que há de vir. Cristo vive. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós aguardamos a sua vinda. Somos seus filhos, fazemos parte do seu reino. Somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Há promessas preciosas a nosso favor. Não tememos a morte. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que vem depois é só glória e vitória no nome do Cordeiro. Amém, queridos? Quando você era criança, talvez você se entristecia por não ganhar aquele ovo de Páscoa que você gostaria de ganhar. Mas quando você cresce, você se alegra com a essência da Páscoa. O Cordeiro que vive para todo sempre. A nossa verdadeira alegria. A nossa verdadeira satisfação. Como não nos sentirmos plenos, realizados, felizes, completos diante de tamanho sacrifício? Se ninguém nunca te amou, você não precisa mais caminhar em crise existencial, porque Deus te amou. Ele deu a vida por ti, por mim e por você, mesmo sendo imerecedores. Ele pagou um alto preço. No Getsêmani, a angústia do filho não seria necessariamente a dor da morte de cruz. A agonia dele diante do sacrifício. Mas a morte do filho, a angústia do filho no Getsêmani foi, sem dúvida alguma, a angústia de repousar sobre ele a maldição dos nossos pecados.
Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Remoltman nos diz que a angústia do filho estava no simples fato de experimentar a separação do pai, por aquele momento, por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados. Aquele que era perfeito, puro, santo, reto e justo, experimentaria sobre si as consequências e a culpa dos nossos pecados. Mas Cristo, como o grande sumo sacerdote, nos apresenta diante de Deus, tanto como sacrificador, como sacrificado, para de uma vez por todas, com um único ato, nos libertar do poder da morte e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão de uma abelha muito dolorosa, aguilhão de um escorpião que fere e causa dores por dias. Onde está, ó morte, a tua capacidade de ferir e de causar dores? Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte, para que fosse o primeiro a ressurgir dentre os mortos, nos falando sobre o nosso verdadeiro lar e sobre a nossa verdadeira casa. Ele foi junto ao Pai e nos preparou uma morada e voltará novamente para nos levar para a nossa casa. Varões galileus, porque estáis olhando para cima? Da mesma forma que viste Jesus subindo aos céus nas nuvens, o vereis novamente, voltando em glória. Porque procurais dentre os mortos aquele que vive e reina para todo sempre? O teu Deus está vivo. A tua esperança precisa ser renovada. A sua fé precisa ser alimentada. O nosso Deus vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Obrigado, Davi, Gustavo, Goto. Onde estão vocês? Obrigado pelo teatro. Uma bênção. Esse pessoal está se especializando cada vez mais. Vocês possam ir longe, em nome de Jesus. Até limparam a bagunça hoje, olha que coisa bonitinha. Vocês limparam do colégio também hoje cedo, né? O Kleber limpou, né, Kleber? Mais ou menos? Tá bom. Uma bênção. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Verso 45. Nós vamos fazer uma leitura, depois logo a seguir a Claudinha vai colocar um vídeo para nós assistirmos. Curto, de 2 minutos. Desde o meio-dia até desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o seu espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e de José, a mulher de Zebedeu. Apaga as luzes também, Claudinha, aqui da frente. Ao meio-dia começou a escurecer. E toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli! Eli! Lema sabachthani! Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu um grito: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram. E muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas depois da ressurreição de Jesus. Saíram dos túmulos, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Amém. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar a nós, nós jamais o conheceríamos. A morte de Cristo expressa até a que ponto um servo do Senhor deve ser fiel a seu Senhor, até a morte e morte de cruz. A morte de Cristo expressa o amor incondicional do Pai a meu favor e a teu favor. A morte de Cristo expressa o desejo do Deus Todo-Poderoso de resgatar-nos para si. Nós que havíamos entregue este mundo ao poder do diabo, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, pela morte vicária de Cristo Jesus, Ele nos resgata para si, pagando um alto preço pelo nosso pecado. Na cruz nós descobrimos que a coisa mais cara do universo não são as joias, carros, casas, mansões ou bens. Na cruz do Calvário nós descobrimos que a coisa mais cara do universo se chama pecado,
que o maior terror e medo de toda a humanidade deveria chamar-se pecado. Muitas vezes eu e você, por não estarmos em plena comunhão com o Senhor, em intimidade, em santidade com o Pai, nós brincamos com o pecado. Cristo teve pavor, angústia, suou como sangue no Getsêmani, por medo do pecado. Porque ele assumiria sobre si, como um cordeiro pascal, um macho de 1 ano sem defeito, a culpa daquele que impunha sobre ele as mãos e o imolava diante do altar do holocausto. Ele foi sacrificado por mim e por ti. Na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o Filho do homem, em sua natureza humana, estava morto. Morreu por mim e por ti. E eu queria falar nesta noite sobre os 3 milagres relatados no Evangelho de Mateus, na morte de Cristo Jesus. O primeiro milagre que nós encontramos é que do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve densas trevas sobre toda a terra. Podemos traduzir também que houve densas trevas sobre todo aquele país, sobre toda aquela região. Essas densas trevas nos falam sobre a angústia do Filho. Essas densas trevas nos falam sobre o juízo de Deus, sobre todo o pecado. Essas densas trevas nos falam sobre a morte vicária de Cristo Jesus, a meu e a teu favor. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos que a Páscoa era celebrada durante a lua cheia, o que impossibilitaria qualquer oportunidade da ocorrência de um fenômeno da natureza, de um eclipse que pudesse promover uma escuridão total ou parcial. Mas aquelas densas nuvens negras falavam do meu pecado e do teu pecado, que estavam repousando sobre o Filho de Deus. Nos fala sobre o juízo do Pai. Segundo milagre que nós encontramos aqui, relatado nesse texto ao qual nós lemos. O véu do santuário se rasgou, de cima a baixo. Que coisa maravilhosa. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Esse véu não era um véu como nós imaginamos de uma noiva. Era uma cortina muito espessa e muito grossa. Os teólogos chegam a dizer que se 2 cavalos puxassem ele, um de cada ponta, ele não se quebraria, não se rasgaria. Esse véu tinha uma única finalidade: separar o Santíssimo Lugar do lugar santo. Esse véu tinha uma única finalidade: permitir que apenas o sumo sacerdote, numa única vez ao ano, no dia nacional da expiação, entrasse no Santíssimo Lugar para fazer expiação em favor do povo do Senhor. Ele entrava com a sua veste sacerdotal, e nas orlas das suas vestes haviam romãs e sinos. As romãs de ouro batiam nos sinos de ouro e faziam barulho. E esse barulho que fazia das suas vestes era um sinal claro de que ele estava vivo. E por causa do temor do Senhor, da glória do Senhor, que havia fulminado alguns no Antigo Testamento, porque olharam para dentro da arca de forma indigna, tocaram na arca de forma indigna, fazia com que o sacerdote entrava com os seus pés amarrado a seus pés uma corda, porque caso ele morresse ali dentro, caso Deus o fulminasse, por entrar ali em pecado, por entrar ali imaculado pelos seus pecados e por suas iniquidades, ele deveria ser puxado por essa corda, porque homem algum poderia entrar diante do Todo-Poderoso, a não ser o sumo sacerdote.
É por isso que as pessoas temiam e tremiam diante de Deus. É por isso que os escribas trocavam de pena quando iam escrever o nome do Senhor. Trocavam as suas vestes, tomavam um banho. Porque havia reverência e temor ao nome de Yahvé, Jeová. E sabe somente Deus qual é a verdadeira pronúncia do tetragrama em hebraico. Tamanha era a reverência ao nome do Senhor, que se perdeu a pronúncia do seu nome. Mas nós conhecemos o tetragrama, as 4 letras em hebraico, que nos falam do seu nome. Acontece que agora nós temos um novo e vivo caminho a Deus. E esse novo e vivo caminho é pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Essas densas trevas se dissiparam. Essa escuridão causada pelo meu pecado e pelo seu pecado se dissiparam. O pecado que manchava e maculava e nos separava de Deus foi perdoado e apagado. E então, agora, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Na minha vida e na tua vida, nós que confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós que mortificamos a nossa carne, nós que carregamos a cruz e o seguimos dia após dia. Se com Ele morremos, com Ele reinaremos. Se com Ele nós somos mortos, e como o apóstolo Paulo diz, nós que fomos batizados na sua morte, com Ele também nós viveremos. Eu e você não fomos batizados na vida ou na ressurreição de Cristo, mas nós somos batizados na morte. A cruz era o nosso lugar. A maldição do madeiro era o nosso lugar. A cruz era destinada aos piores dos malfeitores. Apenas os piores criminosos para os romanos eram crucificados. Em especial os subversivos políticos, aqueles que se levantavam contra o império. Os piores de todos os criminosos. O autor de Hebreus nos diz que Cristo desprezou o desprezo da cruz. Ele desprezou a desonra da cruz. Ele não olhou para a sua vergonha e para a sua humilhação. Ele olhou para mim e para você. Ele olhou para a minha ferida. Ele olhou para a tua ferida. Ele não atentou à sua dor. Ele não atentou por ser rejeitado pelo Pai por causa das nossas transgressões. Deus meu, por que me desamparastes? Era o preço que nós deveríamos pagar. Mas Ele abriu um novo e vivo caminho. Não um caminho imperfeito, como da ordem do sacerdócio arônico, que dia após dia, ano após ano, se fazia necessário um novo sacrifício. O autor de Hebreus nos diz que a lei era imperfeita, e o sacerdócio da linhagem de Arão também era imperfeito, porque a cada momento em que o povo se apresentava diante de Deus para sacrificar ao Senhor, ele olhava aquele cordeiro puro, sem defeito, sem mancha. Ou se a pessoa ou a família fosse mais pobre, uma pombinha, ou até mesmo grãos de farinha. Mas quando o animal era sacrificado, ele se lembrava, esse animal não tem culpa alguma. Ele está morrendo por minha culpa. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Alguém deveria pagar o preço do pecado, e pecado gera morte. Adão e Eva descobrem, de uma forma muito drástica, que o pecado gera morte. E não há mediação para isso. É por isso que Jesus teve medo do pecado. É por isso que eu e você devemos ter pavor do pecado. É por isso que eu e você devemos falar as mesmas palavras daquele jovem. Como cometerei eu tamanha maldade contra o Senhor? José, diante a mulher mais linda do universo,
desnuda, sedutora, ele olha para o Deus Todo-Poderoso e fala: eu não posso cometer tamanho pecado contra o meu Deus. Amados irmãos, eu e você precisamos nos atentar para isso. A cruz nos fala sobre um novo e vivo caminho. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo, porque foi Deus do alto céu que rasgou essa parede de separação. Não foi o homem de baixo para cima que quebrou essa parede, mas fora o Senhor que determinou ter livre acesso a nós, pelo sangue do Cordeiro, para que nós pudéssemos procurá-lo e buscá-lo, e receber do Senhor todas as bênçãos pelas quais necessitamos para viver durante esta peregrinação neste mundo terreno. Mas um terceiro milagre que nós encontramos é a ressurreição dos santos. Verso 51, finalzinho diz: tremeu a terra e partiram-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia, aleluia. Não foi só Jesus que ressuscitou. Quando o Filho do Homem morre, quando Deus homem morre na cruz do Calvário, muitos corpos de santos ressuscitam. A Bíblia nos diz que as pedras se fenderam, os sepulcros abriram, e aqueles que morreram aguardando a vinda de Cristo, a vinda do Messias, ressuscitaram. Saíram do sepulcro depois de 3 dias, entraram na cidade santa, na cidade de Jerusalém, e foram vistos por muitos. Depois morreram de novo, é claro, porque estão aguardando o juízo em Deus, não viveram para todo sempre, não subiram aos céus, como Elias, como Enoque, que foram transladados para Deus. Mas aquele momento nos fala sobre o grande dia, que eu e você ressuscitaremos em Cristo Jesus para a vida eterna. Nós não morreremos a segunda morte. Nós não morreremos a segunda morte, a saber, o inferno. Porque o inferno não é um lugar preparado para os filhos de Deus. O inferno é um lugar preparado para a tríade maligna, a besta, o falso profeta e Satanás, a antiga serpente, e todos os seus adoradores. Nós ressuscitaremos em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Meus amados irmãos, há uma esperança. Há uma esperança de vida em Cristo Jesus. Todos aqueles que aguardavam a ressurreição em Cristo, a vida em Cristo, perdão, a vinda do Messias, eles foram surpreendidos. Porque no exato momento em que Cristo deu o último suspiro, às 3 horas da tarde, após permanecer das 9 horas da manhã até as 3 horas agonizando na cruz, 6 horas de sofrimento, ele dá o último suspiro, rende o seu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você já experimentou na sua vida o poder dessa ressurreição? Você já experimentou o poder que há no sangue de Jesus? Queridos, não vamos fazer nenhuma apologia, mas só vamos olhar para o fato. Jesus foi crucificado, amém? Seu sangue foi derramado sobre a terra, amém? E a Bíblia fala que quando esse sangue foi derramado sobre a terra, os mortos ressuscitaram. Porque há poder no sangue do Senhor Jesus.
Não vamos construir nenhuma teologia em cima disso. Mas isto é fato. Amém, queridos? Há poder no sangue do Senhor Jesus. O sangue que marcavam as ombreiras da porta, os umbrais da porta, impedia o anjo da morte de entrar na casa dos israelitas para matarem o primogênito. O sangue do cordeiro que foi derramado sobre o chão, o sangue do cordeiro que foi derramado sobre a minha vida, o sangue do cordeiro que foi imolado por Deus a meu favor, me libertou do império das trevas e trouxe vida. Para mim, quem? Irmãos, eu fico assustado com muitas doutrinas judaizantes que acreditam que o povo judeu será salvo pelo simples fato de ser judeu. Todo judeu, ainda que comprove a sua genealogia, ainda que comprove a sua descendência que veio de Abraão, se ele não reconhecer a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, ele está em densas trevas, a caminho do inferno. Evangelho de João, capítulo 1, nos diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós fomos enxertados na oliveira. Eu sou filho de Deus. Pelo Espírito de Abba, papai, eu fui adotado. Eu não era israelita, era um gentil, era um estrangeiro. Era um não cumpridor da aliança com Deus. Mas eu fui alcançado com Ele. Com Ele eu reinarei para todo sempre. Eu ressuscitarei com o Senhor no último dia. O céu é o meu lugar. O céu é a minha pátria. O céu é a minha casa. É lá que eu morarei eternamente. Eu não possuo casa neste mundo. Eu sou arrendatário de uma casa. Eu pago aluguel a este mundo, queridos. A minha casa está em Deus. A minha mesa de jantar não é na minha casa, é na região celestial. O meu pão não é o pão terreno, o meu pão é o pão que desce do céu. Eu tenho esta vida em Cristo Jesus. E eu preciso dizer que esta vida me faz sentir pleno, feliz e realizado. Não temo a morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não temo a vida, porque aquela vida que Deus dá, ninguém pode tirar. Eu dou a minha vida em favor das ovelhas, disse Jesus, porque Ele é o bom pastor. E ninguém tem o poder de arrebatar as ovelhas de suas mãos, porque Ele é fiel e poderoso para guardá-los. Densas trevas, símbolo do pecado, da angústia, da separação, da morte. O véu rasgado, segundo milagre, símbolo agora do nosso livre acesso ao Pai. A ressurreição dos mortos, símbolo da nossa ressurreição eterna em Cristo Jesus, que com Ele reinaremos. Feliz Páscoa, em nome de Jesus. Você pode ser feliz. Você não precisa de chocolate para adoçar a sua Páscoa, só vai te engordar. Mas os ovos da Cláudia você pode comer, tá bom, queridos? Nós não precisamos de subterfúgios para alegrar a nossa festa. Muitas pessoas estão embriagadas a essa hora. Muitas pessoas estão bebendo para encontrar um sentido de alegria, para encontrar algum anestésico da dor da alma. Nós mantemos a sobriedade para curtir a festa até o final, porque o Senhor está conosco. É tempo de celebrar, não é tempo nem de arrumar a casa. Marta, você não escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, a casa do Senhor. Celebrarmos a presença do Senhor. Feliz Páscoa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça com que a luz do seu rosto resplandeça sobre nós e nós nos alegremos nele, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus
nos abençoe em nome de Jesus. Você que nos visita hoje, pela primeira vez, permaneça em pé, fique em pé por um instante. Nós queremos entregar a você uma lembrança em nome da igreja. Temos algum visitante hoje pela primeira vez? Não? Ok, Deus nos abençoe. Queridos, a partir do dia 5 de maio até o dia 25, nós estaremos numa campanha de 21 dias de jejum e oração. Desde já, nós convocamos a todos a participarem desse tempo tão especial, que é tempo de nos colocarmos diante do Senhor em consagração, em intercessão pela vida da igreja, pelas famílias da igreja, pelas necessidades pessoais. Você é convidado a participar conosco. Do dia 5 ao dia 25 de maio, 21 dias de oração, e estaremos reunidos aqui todos os dias desses 21 dias, das 7h30 da manhã até as 8h30, em oração, buscando a presença de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Graças a Deus por essa data tão especial que é a Páscoa. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Que o Senhor continue renovando a sua esperança na certeza de que Cristo está vivo e vivo entre nós. Amém, amados? Vamos orar agradecendo ao Senhor por este culto e depois nós receberemos também a bênção. E antes de você sair, eu gostaria que você pudesse voltar para alguns irmãos, para uns 100 pelo menos, e cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor, desejando uma feliz Páscoa ou simplesmente Cristo vive, Cristo está vivo. Pai de amor, muito obrigado por esta noite, obrigado por este culto. Graças te damos pela certeza que temos, Senhor, que a tua morte e a tua ressurreição são, ó Deus, os eventos mais importantes da nossa fé e também da nossa vida. Ó Deus, nós te glorificamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. E pedimos que o desafio que fique, Senhor, ao nosso coração, é que nós não nos alegremos apenas com a nossa salvação, mas sejamos, ó Deus, profundamente desafiados a anunciar, a propagar essa salvação a todos quantos, Senhor, ainda carecem dela. Ó Deus, que a nossa alegria gere em nós também um profundo desafio. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida hoje e por todos os dias até a eternidade. Amém. Que Deus te abençoe e vamos na paz do Senhor. Amém.